Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Autoridade Podcast, esse podcast que acontece aqui na ARC Assessoria Digital, e hoje é um podcast muito especial porque nós temos a honra de receber uma convidada cuja trajetória transcende as definições convencionais. Ela é médica, com uma carreira brilhante como pediatra e patologista clínica, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso e com mestrado e doutorado pela USP. É também professora universitária, empresária no setor da saúde e uma voz ativa em importantes entidades médicas, tendo recentemente concluído seu mandato como conselheira federal de medicina por Mato Grosso. E agora ela chegou metendo o pé na porta da política no cenário mato-grossense e está se propondo, é pré-candidata a governo do estado de Mato Grosso. Seja bem-vinda, senadora. Opa! Quase profetizei já, profetizando. E eu quase te chamei de Séries também. É isso aí. Porque, seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem com a senhora? Prazer enorme, Felipe, Diego, estar aqui com vocês nesse podcast Papo de Autoridade. Lindo o lugar, viu? Vocês estão de parabéns por ter esse lugar aqui extraordinário, para onde acontecem, né, esses bate-papos, esses podcasts. Vocês falaram que aqui tem até local para filmagem, para foto. Parabéns aí. Isso é inovador, eu acredito, aqui na nossa cidade. Eu não sabia que tinha, pelo menos num espaço... Num shopping, né? Num shopping tão bem localizado. Parabéns, viu? Obrigado. E é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E para receber a senhora hoje, como é uma entrevista de peso, né? Trouxe até um jornalista aqui para me ajudar, que é meu colega de bancada lá no Pongó News, que é um outro programa que nós queremos convidá-la também. Pongó? Já está sendo convidado aqui agora. Seja bem-vindo, Diegão. Olá, Felipe. Olá para você que está acompanhando o podcast. Papo de Autoridade com uma autoridade aqui. A gente vai falar séries também, olha só. Doutora Natasha Silessarenko. Seja bem-vinda aqui com a gente. Prazer imenso, meninos, estar aqui. Prazer. A energia da senhora lembra muito a energia da sua mãe, né? É mesmo? São muito enérgicas, né? Somos, é verdade. Agitadas. E a figura da sua mãe é muito forte na minha memória, porque assim, eu mesmo quando criança não tinha muito contato com política, mas eu sabia e conhecia esse nome, Séries Silessarenko, e eu via direto lá na TV e falava, cara, que mulher porreta. Olha só, mas é isso mesmo, a mãe foi a primeira senadora eleita por Mato Grosso. Uma das mulheres mais relevantes, em 2002, né? A gente está falando de 23 anos atrás, quer dizer, aí, né? Nunca tinha tido uma mulher senadora. Depois dela, a gente teve Selma Arruda, mas que foi caçada. E temos agora Margarete Busetti, que é suplente do senador lá, Fávaro. Né? Fez, não, sem sombra de dúvidas, com um trabalho brilhante lá no Senado. Mas, enfim, nosso estado ainda carece de muitas mulheres, né? Muitas mulheres no espaço de poder. Temos apenas uma única deputada estadual. Que faz um barulho tremendo também, né? Faz um barulho. Então, é importante que tenhamos mais mulheres nesses espaços de fala, mais mulheres no poder e também nas instituições privadas. É importante trazer esse olhar feminino, essa sensibilidade, essa perspectiva da mulher, né? Nós somos 53% da população de votantes aqui no nosso estado, 51% da população brasileira, e somos mães dos outros 49% restantes. Então, nós precisamos... É muito interessante isso, né? Nós precisamos ter mais... mudar, né? Porque a gente vê lá aqui na Câmara fez uma revolução com 8 mulheres na Assembleia. Precisa ter essa revolução. Ainda é pouco, também, né? Ainda é pouco. Ainda é pouco. Hoje mesmo a gente estava brincando aqui que... amanhã eu tenho um almoço com a turma da nossa célula e a gente vai se juntar os homens para almoçar. E aí a gente estava brincando, né? Como que os homens, né, rapidinho se unem, se aglomeram e se organiza e sai e vira brother, tudo parceiro. E as mulheres já têm um pouco mais de dificuldade de se unir, né? Acho que é um pouco disso também, né? Porque nós mulheres assumimos diversos papéis, né? Então, certamente, vocês não sabem se hoje a funcionária foi para casa, se tinha carne para o almoço, se o galão de água acabou ou não. Então, nós mulheres assumimos aí diversos papéis de mãe, de funcionária, de empresária, do que quer que seja, de profissional, de dona de casa. E a mulher tem muito do cuidar, do acolher, do abraçar, e que isso realmente assim acaba, por muitas vezes, tomando todo o tempo. Então ela muitas vezes deixa de se cuidar, deixa de fazer esses momentos tão importantes. Tem uma pressão muito maior sobre ela, né? Sem sombra de dúvidas. Eu sempre digo que para a mulher estar aonde ela está, ela precisa ser infinitamente melhor do que os homens, porque para o homem
pouco é cobrado, nada é falado e tá tudo certo. Já para nós mulheres, é o tempo inteiro, é uma cobrança, é uma exigência, realmente é muito diferente. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã, nós somos em 4 filhos. E lá em casa sempre, desde o início, todos tratados igualmente. Tanto que meus irmãos lavam louça, não tem esse negócio de coisa de homem, coisa de mulher. Não tem. Não tem coisa de homem, coisa de mulher. É coisa de todo mundo fazer, entendeu? Então a gente tinha que... Eu queria que minha casa fosse mais machista, porque eu também lavo louça. Isso mesmo. Tem que ser assim, onde já se viu. Isso não é coisa de lavar louça. Eu imagino, eu tenho que trocar a fralda de criança, eu tenho que lavar louça, eu limpo casa. Que negócio que é esse? Cozinhar também, né? Não, isso tá errado. Metade da responsabilidade é sua. Não é? Isso vem lá dos pais. Não é justo, não era assim, agora na minha vez tem que mudar. Tem. Graças a Deus tem que educação mudar. Dos pais, né? Certamente você quer que sua filha esteja junto do Com homem. certeza. No mínimo que faça como você faz, que ajude ela. A régua vai ser alta, viu, pro rapaz. A régua alta, Eu sempre brinco que a minha filha, ela tem tanto carinho, tanto amor, tanta atenção, que o cabra safado que chegar perto dela, que ela vai olhar e ela vai falar assim, não, o jeito que meu pai trata a minha mãe, o jeito que minha mãe me trata, eu não quero desse aí de jeito nenhum. Mas é exatamente isso. Isso você tocou num ponto fundamental, entendeu? É como o mundo te trata, é a forma como você vai tratar o mundo. Então, se dentro da sua casa não faltou afeto, não faltou carinho, não faltou atenção, acolhimento, essa pessoa vai dar isso para o mundo também. Então, e nós precisamos de mais afeto, mais carinho, mais atenção em todos os níveis da nossa vida, né? Eu acho que temos vivido aí dias e meses, anos talvez muito difíceis, né? Eu acho que eu achei como médica que a pandemia, por trazer o isolamento social, por fazer com que as pessoas ficassem mais tempo em casa, tivessem mais tempo de reflexão, fosse tornar as pessoas assim um pouco mais empáticas, um pouco mais generosas. Mas infelizmente não, a gente percebe que as pessoas estão muito intolerantes. Muito. Qualquer coisa vira uma briga. Realmente assim, o que o mundo está precisando é de muito mais amor, de muito mais olho no olho, de muito mais... Eu sempre brinco. Humanidade. Less touch screen, more touch skin. Menos toque em telas e mais toque na pele. Less touch screen, more touch skin. Mas é isso realmente, né? Hoje a gente percebe as crianças e adolescentes vidrados em celular. Se fosse só as crianças e adolescentes, estava bom, né? Então, os adultos também no celular e passam horas ali no celular. E tudo isso gera, sem sombra de dúvidas, problemas muito grandes de ansiedade. Porque no celular geralmente não tem ninguém infeliz. Não. Nas postagens, todo mundo é muito feliz, muito realizado, todo mundo tem boa condição, bem sucedido, não tem problemas, e na verdade a gente sabe que não é isso. Para nós que somos adultos, que temos discernimento, que sabemos separar as coisas, é uma coisa. Imagine um adolescente que está naquela crise existencial, que não sabe muito bem o que ele é, enfim, e de repente se depara com os amigos que tem lancha, que tem não sei o quê. Então cria-se uma sociedade em cima de umas histórias valores, de princípios muito distorcidos, né? A senhora tocou no assunto pandemia, doutora. A senhora é uma médica conceituada, renomada, e como que foi para a senhora? Patologista clínica, pediatra. Aquele momento para a senhora, como que foi? Foi muito difícil, doutora, passar por aquele momento de 2020? Foi muito difícil. Eu me lembro que na ocasião eu era conselheira federal. E no dia 20 de março de 2020, nós fomos ao Ministério da Saúde e ali, na sala de um dos secretários da atenção primária, nos foi dito que, na pior das hipóteses, eu era conselheira federal, estava junto do presidente do Conselho Federal de Medicina, na ocasião, doutor Mauro Ribeiro, e mais um outro vice-presidente, doutor Emanuel Forte. E ali foi dito que, na pior das hipóteses, teríamos 400 mil mortos na pandemia. Nossa. E ninguém sabia o que era, sabe? Realmente uma situação de guerra. E eu voltei aqui para Cuiabá e o lockdown seria decretado na outra segunda-feira. Isso era uma sexta. O lockdown seria, então, na próxima segunda.
E eu me lembro que eu cheguei... Só de ouvir essa palavra, lockdown já dá um fecha arrepio, tudo, né? para tudo. Mas sabe que aí eu cheguei na clínica e cheguei, o pessoal, porque segunda-feira vai fechar, nós vamos fechar. Eu falei, o quê? Nós não vamos fechar. Se nós somos da saúde, nós não podemos fechar. Mas a gente tem medo, doutora, a senhora não sabe. Falei, saí, comprei, caríssimo. Eu me lembro que eu não encontrava avental avental é jaleco descartável. Então eu comprei macacões numa distribuidora, num fornecedor de veneno. Eu comprei acho que uns 20 macacões para que a gente pudesse utilizar aqueles macacões. Face shield, eu me lembro que o Colégio Notre Dame tinha feito ali uns face shields, máscara. Pagamos absurdo. O que a gente pagava antes era R$20 num pacote de máscara, com 50 máscaras, subiu para R$150. Então, mostrando aí os aproveitadores de plantão, né? Luva, e falei, nós vamos dar metade de férias, para metade dos funcionários estão de férias, outra metade está trabalhando, mas nós não podemos fechar. E é o que eu sempre digo, parece que Deus estava nos iluminando, que o Espírito Santo estava sobre nós, porque a clínica tinha entradas e várias entradas e saídas, e que os pacientes com Covid e sem Covid não se misturavam. A gente tinha um terreno que a gente já estava finalizando para ser estacionamento, nós fizemos um imenso drive-thru, então as pessoas não precisavam nem descer do carro para colher sangue, para colher exame de Covid, para tomar vacina. Outras vacinas, na época não tinha vacina de Covid, a vacina de Covid nunca foi distribuída nunca foi vendida para clínicas particulares. A vacina de Covid só foi a nível público. SUS, né? Então, a gente fez ali realmente uma verdadeira revolução, e isso me tocou profundamente. Como é que a gente conseguiu causar um grande impacto positivo na vida das pessoas? As pessoas nos agradeciam, assim. Conseguia fazer uma tomografia em menos de 30 segundos, fazer uma tomografia de tórax. A gente chegou a fazer mais de 150 tomografias de tórax em um dia, enquanto que o volume médio é em torno de 25... 30, quando tem muito, Deus. A gente chegou a 150, 180. Então, foi um momento muito difícil, um momento que eu sabia a hora que eu tinha que chegar na empresa, mas não sabia a hora que eu ia sair. Atendendo muito online, até que no final do ano de 2020, nós tivemos aí, mais precisamente em janeiro de 2021, tivemos aí já as vacinas disponíveis, e isso realmente mudou a história natural da Covid. Mas mesmo assim, como eu comecei conversando, que eram 400 mil mortos, no pior cenário previsto pelo Ministério da Saúde. Mais, né? Tivemos 600 mil, né? Mais de 700 mil óbitos. E ainda continuam morrendo pessoas de Covid. E hoje não é divulgado como antigamente. Não é divulgado porque realmente os casos são dentro daquilo esperado, é que nem os casos de gripe. É um vírus também de transmissão respiratória, então ele tem aí a sua perenidade, né? Ele tem os casos dele de vez em quando, enfim. E nos pacientes que tenham aí um risco maior, eles podem dar quadros mais graves. E a senhora era uma pessoa muito requisitada pela imprensa, né? Naquele momento, o pessoal queria saber o que está acontecendo. Médicos, a senhora sempre estava na mídia falando sobre a prevenção, o que fazer, como descobrir se a pessoa tem ou não COVID. Eu cheguei a fazer 4 ou 5 lives no mês, tinha muita live naquela ocasião, né? Naquele momento você não podia ter contato direto. Não podia ter contato, então a gente fazia muita live. Eu me lembro que uma vez eu fui entrevistada na frente de um posto de gasolina, ali perto do Parque Mãe Bonifácio, que eu estava no Júlio Miller, saindo do Júlio Miller, e a repórter queria me entrevistar, então eu falei, então vamos encontrar no meio do caminho. Foi ali num posto de gasolina do lado do Parque Mãe Bonifácio. Então, e a senhora trabalha pouco, né? Eu fiz uma pesquisa aqui que a senhora se dedica 90% do seu tempo à medicina. Falei, 10% para descansar. Realmente assim, eu me satisfaço com 6 a 7 horas de sono por noite. É mais do que suficiente para mim. Sono reparador. Então assim, é bem reparador, eu acordo bem disposta. Dorme em paz? Durmo. Eu sou dessas assim, deito na cama e em menos de 10 segundos eu tô dormindo. Não tem dificuldade para dormir, não. Meu marido fala, gente, eu tô conversando com você ontem dormiu. Eu fiquei te cutucando para ver se você já me respondia, você já estava dormindo. Realmente eu deito e tenho um sono bem bom, graças a Deus. Doutora Natasha, eu li uma coisa aqui sobre a senhora que me deixou muito feliz e com certeza
ganha minha admiração, que a senhora defende o fim da polarização política. Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos muito disso. Eu quero saber como que a senhora tem debatido isso, como que a senhora tem discutido isso. Então, Felipe, a gente não vive mais nem polarização, a gente vive radicalização, né? Guerra, Os né? extremos são muito ruins e, assim, perde-se o foco daquilo que realmente interessa. O que tem que estar no meio do debate? Os problemas da sociedade. E fica formando essa cortina de fumaça com essa polarização. Quantos amigos certamente você perdeu por causa disso? Nossa. Mesmo dentro da família, né? Se tem muita desavença por causa de discussões ideológicas que muitas vezes, na imensa maioria das vezes, rasas, sem profundidade nenhuma, sem nenhum conhecimento. Então, e isso já mostrou que não vai levar a gente a lugar nenhum, muito pelo contrário. Então, o que tem que estar no centro do debate são os problemas da sociedade. Eu sempre falo que o Brasil é um país heterogêneo, com muitas desgraças sociais. Muitas. E a gente tem que olhar para isso. Exato. Aí a gente tira o olho disso, né, de todos esses problemas. É um país, como eu disse, heterogêneo, que tem rico, tem pobre, tem branco, tem negro, tem japonês, tem miserável, tem de tudo aqui no Brasil. Não tem como você falar assim, não, nós vamos ser de direita radical, ou vamos ser de esquerda. Gente, nós somos heterogêneos, não adianta. A gente tem que olhar para todo mundo. E sempre fomos muito pacíficos, né? E isso. Depois de toda essa polarização, essa radicalização, acabou que é um povo que se tornou intolerante. Isso. Né? Mas assim, eu volto a dizer, o que tem que estar no centro do debate são os problemas da nossa sociedade. É o que o povo está precisando. Então a gente vê, por exemplo, eu sou empresária. Há 25 anos eu abri o laboratório CEDILAB, que em 8 anos era líder, em 5 anos se tornou líder de mercado. Foi o primeiro laboratório do Brasil a ser certificado nas normas ISO 9000 e 14000. Então, deixando aí laboratórios grandes como Fleury, DASA. Em 5 anos era líder de mercado. Em 8 anos fui comprada pela maior empresa de laboratórios da América Latina e a 4ª maior do mundo. Há 8 anos atrás, abrimos a Clínica Vida em Várzea Grande. Então, eu posso me dizer que sou totalmente... me sinto totalmente plena em termos de realização profissional por ter feito essas 2 empresas da área da saúde, gerando empregos. Então, eu sou a favor da livre iniciativa, eu emprego centenas de pessoas, mas sem sombra de dúvidas me machuca muito o nível de desigualdade social do nosso país e principalmente do nosso estado. É inadmissível, Felipe e Diego, estado tão rico, que vivamos num estado tão rico, tão pujante, com um agronegócio que realmente orgulha todos nós. Se fosse um país, seria o 4º país do mundo em termos de produção de soja. Temos aí milhões de cabeça de gado, exportamos algodão. Tudo isso é maravilhoso e tem que continuar sendo cada vez mais maravilhoso. Mas nós não podemos fechar os olhos para esse abismo social que temos aqui, essa desigualdade social, essa injustiça social. E eu tenho correndo nas minhas veias isso. Eu sou empresária, então o que é ser empresária? Ser a favor da livre iniciativa. Qual que é o rótulo que vão me dar por causa disso? Então você é de direita. Mas ao mesmo tempo, eu tenho nas minhas veias, nas minhas convicções mais profundas, que eu sou absolutamente a favor da igualdade social, da igualdade de oportunidade para todos, do bem-estar social coletivo. Isso aí eu sou o quê? Então a senhora é de esquerda. Pronto, e aí, o que eu sou? Né? Eu sou do PSD, que é um partido de centro, é um partido que tem grandes nomes aqui no estado, o senador Carlos Fávaro, o deputado estadual Wilson Santos, a nível nacional temos Gilberto Kassab, mas eu sou partidaço grande, né? É um partido grande, é o maior partido municipalista, então que tem maior número de prefeitos, e eu realmente defendo e vou continuar defendendo e vou estar sempre ao lado daqueles que mais precisam, dos mais vulneráveis. Agora, qual é o caminho, a senhora acha? Você acha que é uma evolução cultural que vai acontecer como? Para a gente sair dessa polarização idiota que gera tanta raiva, tanta intolerância? Intolerância. E o pior é que as pessoas falam muito,
os mais intolerantes falam muito de Deus, de religião. É uma loucura. Mas como? Se Deus prega o amor entre as pessoas, o respeito entre as pessoas, então, se as pessoas pararem um pouquinho para pensar e examinar a questão, eles vão falar, uai, esse discurso não tem sentido. Como que pregam o ódio e falam de Deus? Então, como resolver essa equação? Então, eu acho que é isso, eu tenho plena convicção, Felipe e Diego, é botar no centro do debate o que realmente importa. Nós estamos num estado maravilhoso, pujante, como a gente comentou, mas é um estado que está no mapa da fome. Se a gente considerar o Brasil já saiu do mapa da fome, que é quando menos de 2,5% da população não passa fome, não tem insegurança alimentar. Mas Mato Grosso, 3,9% da população mato-grossense passa fome. A gente está falando aí algo em torno de 160 mil pessoas passam fome aqui. A gente lembra da história da fila do ossinho, né? Que exatamente. Viralizou muito. Osso é uma delícia, eu adoro roer osso, adoro, mas por opção, não por necessidade. Então, como falar, trazer esses problemas para o centro e deixar essa discussão de radicalização, de polarização para lá. Vamos focar no que interessa, porque tem 6 anos, 4, 5, 6 anos que está se discutindo e está vendo os rumos que o país está tomando. Não, e se discutindo nada, né? Nada, porque é um discurso raso, é um discurso que não tem profundidade nenhuma. Então, outra coisa, 900 mil pessoas, nós somos um estado de 3.800.000 habitantes, quase que um terço. Nós temos aí 900 mil indivíduos aqui, vivem exclusivamente às custas de Bolsa Família ou Ser Família. Não querem trabalhar para viver a base do... Não é só isso também. Não é só isso também, não tem oportunidades. Então é um estado que está sendo governado aí para poucos. E eu estou me colocando aí como pré-candidata ao governo para trazer todos, escutar o povo e ter quais são as demandas, o que mais precisa. Vamos estar juntos para isso, fazer um governo realmente participativo e um governo para todos, para o homem, para a mulher, para a criança, para o idoso. Nós não temos política de idoso aqui, nós não temos política de mulheres. Você falou aí a questão do feminicídio. Aliás, hoje, dia 25 de novembro, é o dia de enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente está num estado que é o que mais mata mulheres proporcionalmente no Brasil. Então nós temos, em 2023, foram 46 mulheres assassinadas. Em 2024, 47 mulheres assassinadas. E até hoje, eu não vi os dados de hoje, mas até hoje já éramos 51 mulheres assassinadas. Isso a gente falando daquelas que a gente sabe. Sabe que a polícia já investigou e que fora aquelas que dizem, foi suicídio e tal, e na verdade... E fora as agressões, sim, né? Sem contar a questão de outras violências, né? Então, a violência sexual, a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência política. Então, nós mulheres sofremos, aí a gente estava conversando antes de começar aqui, o tanto que nós mulheres sofremos. Você tem uma filha, Alice, qual é o mundo que você quer deixar para ela? Certamente é um mundo mais justo. Você, como um cristão quer deixar um mundo realmente onde a teoria ela é igual à prática. Porque é muito fácil falar. Ninguém vai falar que eu dissemino ódio, eu dissemino rancor. Não, todo mundo é bom, todo mundo é do bem. Mas na prática não é isso que a gente vê. Então é inadmissível que nós vivamos nesse estado tão pujante, tão maravilhoso e que tem que ser cada vez mais. Então todas essas... Potencializar cada vez mais, né, as nossas riquezas. Né? E é possível fazer desenvolvimento econômico com desenvolvimento sustentável. Social. A justiça social tem que prevalecer. Se a gente perguntar para a pessoa mais importante ou a mais rica do nosso estado, com certeza vai incomodá-la, vai chateá-la, vai magoá-la saber que 150 mil pessoas passam fome no nosso estado. Eu acho que nós vivemos um momento no nosso estado de uma pujança que a gente não viu ainda, né? Por exemplo, eu acompanhei por muitos anos tantas notícias ruins, tanta corrupção, tanta coisa. Foi muito tempo de descaso, né, de abandono. Você vê em várias áreas, né? Eu acho que hoje a gente vive uma realidade um pouco melhor.
Acho que é inegável que o Mato Grossense está tendo um pouco mais de orgulho do que ele está vivendo, né? Mas eu acho que realmente ainda falta agora esse olhar social. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho dito, tenho refletido muito que os governos que se passaram fizeram aí, o governo atual, fizeram um governo muito austero em termos de infraestrutura, mas faltou olhar para a gente. Faltou ser um governo de alma. Governo que cuida das pessoas. Então, olhou-se muito para infraestrutura, né, para tudo. O que é importantíssimo. É importantíssimo, então, importantíssimo. É ter estradas. Não é crítica apenas por crítica, né? Não. Tem que ter estradas para drenar toda essa produção, as ferrovias que finalmente estão chegando. Tem que ter hospitais, então estão sendo aí construídos e entregues esses hospitais. A gestão desses hospitais vai ficar com grandes gestores como o Hospital Albert Einstein de São Paulo, enfim, tudo isso tem que acontecer. Mas e o ser humano? Como é que anda o ser humano, o funcionalismo público? Eu sou funcionária pública há 23 anos e eu sinto na pele todo o descaso que tem com o funcionário público. Então, eu trabalho num centro de saúde e ali a gente percebe todas as dificuldades que a gente tem. Eu, como médica que estou ali na ponta, estou na atenção primária. Então você fala assim, só reclama da política. Tá. Então eu estou me colocando aí à disposição para isso, com propostas, com ideias, com proposições. Chega de discutir radicalismo, chega de discutir polarização, vou botar no centro o que realmente interessa. A senhora já esteve nesse lugar, em algum momento da sua vida, de ser um pouco mais radical e depois acordou? Porque eu, em determinado momento da minha vida, eu tinha uma visão um pouquinho... Sabe que não? Eu já vacilei um pouquinho nesse já foi sentido. Muito radical? Não muito radical, mas assim, tinha uma visão um pouco distorcida, né? Hoje eu já conheço muito mais gente, já fiz muito podcast, conversei com políticos do espectro da esquerda, com políticos do espectro da direita, e hoje eu sei, naturalmente, cara, tem gente boa de todo lado. Com certeza. Tem gente que trabalha muito dos dois lados, entendeu? Exato, e que trabalha com honestidade, com integridade. Eu acho que tudo tem que ser olhado, né? Tanto o olhar do político de esquerda quanto o olhar do político de direita, os dois têm que ser garantidos, né? Sem dúvida. Mas tem que ter, e esse dia atrás eu escutei um negócio muito bacana, que é a harmonia, né? Os instrumentos musicais são totalmente diferentes um do outro. Você tem a bateria, você tem a guitarra, você tem um piano, todos eles são muito diferentes. Mas quando eles tocam juntos, tem harmonia. Todos em harmonia, exato, fazem uma linda melodia. Fazem uma linda melodia. Então é isso, né? Você tem que juntar todos. Você foi num ponto crucial. A gente tem visto aí, nos últimos anos, que parece que a eleição não acabou. Você fica Nossa, é verdade, né? Respirando. Respirando e o tempo inteiro. E Bolsonaro, e Lula, e Bolsonaro, e Lula. Agora o Trump entrou nessa equação. Entrou na equação, sabe? Então, cara, há uns anos atrás, perdi a eleição, acabou. Vamos lá, vamos trabalhar para daqui a 4 anos a gente voltar. Mas não, é o tempo inteiro. É criando factóides, é criando coisa para conturbar. E o Brasil, os estados, e aqui eu falo pelo nosso Mato Grosso, como é que está? Continua aí com esses problemas, o feminicídio, continua com os problemas da educação, continua com os problemas da saúde. Vocês já tentaram? 80% da nossa população, 78% da nossa população depende única e exclusivamente do SUS. Vocês já tentaram fazer um ultrassom, fazer um exame? Ou um paciente que chega na atenção primária, um diabético, um hipertenso, para ele conseguir ir para um especialista, para um ortopedista, para um cardiologista, para um endocrinologista, leva de meses a anos. Fica na fila ali esperando muito tempo. E é uma fila que não tem fim, é uma fila que precisa, a primeira coisa que tem que olhar essa fila e limpar essa fila. Muitos desses pacientes já faleceram, muitos desses pacientes já fizeram particular, mas estão lá na fila, não anda. Travando e precisam, são exames importantíssimos. Então, ter o caminho para o especialista ser rápido e eficiente. Tem que equipar os hospitais municipais, os hospitais regionais com esses especialistas, com equipamentos para eles fazerem os exames, enfim. Vai para um cardiologista, mas não adianta só ir no cardiologista. Eu tenho que dispor para aquele paciente um teste de esteira, um Holter, um mapa, um ecocardiograma, que é ultrassom do coração. Não adianta só eu mandar para o cardiologista. Exames, né? São vários. E aí o que acontece?
Acontece que as doenças cardiovasculares ainda são as doenças que mais matam no mundo. Então, quer dizer, nós temos muita coisa a fazer, mas uma das coisas mais importantes que eu vejo, eu como médica na área da saúde, é fortalecer a prevenção e a promoção da saúde. O Brasil precisa deixar de ser um país que trata doenças para ser um país que previne doenças. E como é que a gente faz isso? A gente tem o maior sistema público do mundo, que é o SUS. O SUS é extraordinário. O SUS é algo assim que deve ser orgulho para todos os brasileiros. Não precisa vir acho que foi um inglês que teve, um jornalista inglês que teve aqui, que usou o SUS e que ficou abismado que ele não pagou nada e teve um atendimento de excelência. Então, assim, não precisamos deles vir aqui. Mas o brasileiro fica com aquela sensação de que o SUS não presta, de que o SUS é ruim. Sempre falar mal do SUS, né? Mas, enfim. Então, existe muita coisa a ser feita. Agora, para isso, alguns pontos precisam ser muito bem firmes. Primeiro, decisão política. Segundo, a vontade política de fazer, né? E segundo, ter decência pública. Porque hoje, infelizmente, Felipe e Diego, os políticos, as pessoas que se habilitam, que querem entrar para a política para contribuir, eles estão lá para se servir. E o movimento deve ser exatamente o contrário. É servir e não ser servido. O pessoal confunde um pouquinho nessa hora aí, né? Sem dúvida. Mas e isso passa pela questão da decência pública, né? Ah, mas todo mundo rouba, todo mundo... Não, mas espera aí, eu não sou todo mundo. Minhas filhas que falavam para mim, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Então, já começa por aí, viu? Então, preparando aí a Alice e o Oliver. Então, você não é todo mundo. Então, as coisas precisam ser muito bem pautadas e as coisas precisam ser muito bem os valores de quem você coloca lá na política. A sua mãe, senadora Séries, ela foi uma das influenciadoras para a senhora entrar na política hoje, doutora? Olha, eu posso dizer que eu nasci num ambiente político, né? Meu pai sempre foi o grande político da família, né? Ele sempre foi aí o defensor das minorias, ele era militar, fez a Academia Militar das Agulhas Negras, professor da universidade, minha mãe também. Então, eles sempre foram pessoas combativas, aguerridas e com muitos ideais progressistas, tá? Eu nasci nesse ambiente, mas eu sempre fui muito focada em estudar, em me preparar. Então, você leu aí, eu sou médica formada pela UFMT, fui para a USP, fiz residência de pediatria na USP, fiz residência de patologia clínica na USP, fui preceptora dos residentes lá. Focou nessa profissão ali. Fiz mestrado, fiz doutorado. Aí, nesse meio termo aí, entre o mestrado e o doutorado, eu tive minhas 2 filhas, que são realmente assim, a gente também estava conversando antes. O meu maior legado para o mundo vai ser deixar essas 2 meninas aí também. A criatura sempre tem que ser melhor que o criador, né? Então, deixei essas meninas com todos esses ideais também, enfim. Agora eu me perdi. O que eu estava falando? Você me perguntou alguma coisa. Se a minha mãe teve influência. Tá, desculpa. Então, o que eu percebo é assim, ela nunca, em momento nenhum, fez um herdeiro político. Diferente de muitas famílias, né, que já preparam, não. Tanto que minha mãe saiu da política em 2011. Nós estamos em 2025. Pois é. Em 2022 a senhora eu tentei. Desistiu, né? Desistir não. Peraí, Diego, como conta pra assim? gente como que foi. Que sempre vem pra mídia, né? Não, sempre falar porque ela desistiu, mas ela antes, recuou. Mas antes de falar disso, eu, assim, só complementando, porque eu vi aqui que eu fiz uma pesquisa, né? E apontou aqui a herdeira da senadora Séries. E eu não usei essa palavra. Porque eu falei, não, o espólio, ela não está usando o espólio da mãe, né? Se fosse isso, eu teria feito exatamente. 10, 12, eu acho que é muito mais atrás, é muito mais sobre a sua capacidade, sua competência, sua trajetória. E meu momento de vida. Seu momento de vida, né? E meu momento de vida. Porque, veja, eu tô hoje, fiz domingo 58 anos. Em 2018, 19, antes da pandemia, eu me vi com as minhas 2 filhas já. Uma delas formando em Direito lá na USP também. Minha primeira filha, Marina, tem 28 anos, se formou em Direito na USP e hoje faz doutorado em Ciências Políticas na USP. Nesse momento, morando em Berlim, fazendo esse doutorado na Universidade de Humboldt,
na Alemanha, em Berlim. E Maria Eduarda, de 26 anos, médica. Seguiu os passos da mãe. Seguiu os passos da mãe. Sabe que, olha, eu vou contar um negócio aqui para vocês que eu não sei se eu já contei publicamente. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela chegou para mim e falou assim: mamãe, eu não quero ser médica quando eu crescer porque eu quero ter tempo de cuidar dos meus filhos. Isso foi um Felipe, eu arrasei, eu fiquei arrasada com aquilo. Foi um baque pra senhora na hora. Murro. Falei, como assim? Eu fiquei arrasada com aquilo, aí fiquei pensando. Aí à noite chamei as duas. Falei, olha, o negócio é o seguinte, vamos lá. Vocês reclamam, né, que a mamãe não tem tempo de cuidar de vocês, mas assim, nunca faltei uma reunião de escola, uma festa de escola, chegava toda atrasada, descabelada. Mas estava presente, mas né? eu chegava, entendeu? Chegava. Aí falei, então, olha, vocês querem que a mamãe pare de trabalhar ou diminua o trabalho? Então tá, então, mas vamos fazer o seguinte. Então a mamãe vai ter que tirar vocês do inglês, tirar vocês do balé, da pintura, então vocês vão ficar na escola, porque a mamãe não é rica. E a mamãe ganha dinheiro trabalhando. Então só tem 2 jeitos da gente ter dinheiro. Ou a gente nasce rico e tem muito dinheiro. Herdeiro, né? Herdeiro, ou a gente trabalha. E no caso, a mamãe não é herdeira. Meus pais sempre diziam, vocês estudem porque é o único legado que a gente vai deixar para vocês, a educação. Então, a mamãe pode tirar... Não, mamãe, a gente quer que você continue trabalhando. E hoje ela é médica. Então, olha, mostrando realmente que o exemplo arrasta. Não é? Ser médico é uma doação total, né? Exato. Então, você tinha me perguntado aí, né, se eu sou herdeira, como é que... Então, não me vejo assim, porque em momento nenhum, nunca, em 58 anos de vida, ela falou que tinha que deixar um herdeiro. Tanto que se passaram 13, 14 anos, né, que ela saiu de 2011 para 2025. E em 2018, 2019, eu comecei a ter, assim, antes da pandemia, eu falei, gente, eu como me sinto absolutamente plena, realizada como médica, como pediatra, como patologista clínica, como professora. Eu sou professora, doutora, sou mais 1 ano e meio, eu já estou no nível máximo da UFMT lá de carreira. Como empresária, fiz 2 empresas. Agora eu queria contribuir para ajudar muita gente. Como é que se faz isso? Só através da política. Não tem outro jeito. A gente pode, como eu sou mantenedora de algumas ONGs, faço trabalhos voluntários. Emprega muita gente. Emprego muita gente, mas é pouco, né? A gente faz diferença na vida dessas pessoas. Sim. Então, é uma consulta que eu consigo para um paciente que precisa, é um exame que eu dou para outro paciente que precisa, mas é pouco. Como fazer isso para milhões? Eu já pensei, não tem outro jeito. Apenas através da política. E foi aí, então, que eu resolvi fazer um MBA da Fundação Getúlio Vargas em 2019 sobre gestão, governabilidade e políticas públicas. O nosso trabalho foi um dos trabalhos reconhecidos como um dos melhores trabalhos do ano. Foi em transparência orçamentária e orçamento participativo. Eu não sabia nem o que era isso. Fui estudar, me inteirei, estudei, apresentei o trabalho, foi incrível. Depois eu me inscrevi no Renova Brasil, que é uma escola de formação política, vocês conhecem? Sim, conheço. Extraordinário. Extraordinário. A gente tem... Tem alguns vereadores também que fazem trilharam parte, nesse caminho. Exatamente. Então eu fiz o Renova Brasil. Então, não é simplesmente porque eu sou filha de uma ex-senadora que eu estou aqui na política, não. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito. E qual que é o meu propósito? Cuidar de gente, como médica que sou, mas cuidar de gente em escala. Cuidar de gente para milhões. E isso a gente só consegue fazer realmente através da política. Não então, tem por isso essa forma. Decisão ousada de já alçar um cargo de grande relevância, né? Pois é, na verdade fico me perguntando, mas por que você já quer ir sentar na janelinha, um cargo, e por acaso ser pré-candidata a governadora, sentar na janelinha? Aí eu me pergunto, quando o Blairo Maggi foi candidato, ele saiu logo, nunca tinha sido nada e foi governador. Será que alguém perguntou para ele isso? Quando o Mauro Mendes também saiu candidato, ele foi logo candidato a prefeito. Será que alguém perguntou para ele isso? Será que é porque eu sou mulher? Então, vocês conseguem entender que é um machismo arraigado, é uma coisa assim, e não é por mal, mas é porque... É cultural, né? Infelizmente. Então, a gente precisa, você que tem uma filha mulher, eu tenho 2 filhas mulheres, a gente precisa deixar um mundo... Encorajá-las, né? Novo para elas, um mundo diferente. E tem vários trabalhos científicos, tem um trabalho indiano maravilhoso, eu como professora, que gosto muito de ciência, que mostra, Felipe, o seguinte, na Índia,
quando uma mulher está no parlamento, quando uma mulher está falando num espaço de poder, as meninas sonham mais. Elas pensam, eu também posso chegar lá. Olha isso, quanto vale o sonho de uma criança ao pensar que ela pode galgar um espaço político. Como já dizia Michelle Bachelet, quando uma mulher entra para a política, muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram para a política, muda a política. Então a gente precisa colocar mais mulheres com esse olhar sensível, com alma, com coração, com gente que gosta de gente, para cuidar de todo mundo nesses espaços de poder. A mulher enxerga coisas que os homens não enxergam, né? Sensibilidade para coisas que os homens nós patrolam, temos a energia, né, que gera a vida, e isso nos torna diferentes. É verdade. A senhora disse que seu nome foi colocado para 2026, mas lá em 2022 a senhora ia disputar o Senado. Você né? falou Voltando que eu desisti. Peraí, deixa eu contar essa conversa. Tirar vamos voltar essa aqui. Imagem. A gente começa a conversar. Mas rolou vamos um lá. tapetão? Então, o que aconteceu? Eu vou ser muito clara. Eu me filiei ao PSB, B de bola, do deputado Maxi Russi, e me coloquei ali à disposição. E naquela ocasião, eu me coloquei como pré-candidata ao Senado, tendo em vista que eu não enxergava, não tinha um nome diferente. Falei, era o senador Wellington Fagundes, que estava se colocando como pré-candidato. Eu falei, gente, mas ele já foi 6 vezes deputado federal, já teve um mandato de senador, está na hora de dar uma oxigenada. Eu só quero ter o meu nome na urna para dar uma opção para o Mato Grossense. Eu, como Mato Grossense que sou, eu sou cuiabana, eu devo tudo a esse estado, tudo. E eu queria poder, então, retribuir isso. E o que aconteceu? Não sei se vocês lembram que tinha aquela história, Mauro Mendes vai deixar o palanque aberto, todos os pré-candidatos aí, na ocasião, os candidatos ao Senado iriam estar no palanque pedindo voto para ele e tal. Então seria o Neri Geller, que na ocasião era PP, e que veio junto da federação, para ser o candidato a senador da ala da esquerda. Não sei se vocês lembram disso. Márcia Pinheiro, candidata ao governo. Do outro lado, Mauro Mendes, candidato ao governo, e Wellington Fagundes. E Mauro, então, dizia que ia ter o palanque aberto, que todos os candidatos ao Senado poderiam estar fazendo campanha ali e usando do palanque. Ok? Ok. E eu, então, conversei com o Maxi Russi naquela ocasião que, se essa conformação se mantivesse, ótimo. Teríamos um cabeça de chapa e eu estaria lá, PSB, aliado aqui com a União Brasil, apesar de não ser essa união que se via a nível nacional, tendo em vista que Dr. Geraldo Alckmin era candidato à vice-presidência junto com Lula. Então, o esperado era que o PSB aqui no estado tivesse alinhado com a federação. Mas isso não aconteceu. Quem estava alinhado com a federação era o PP, que era espinha dorsal da direita. Sim. Mas coisas da democracia. Sim. Então, a questão era, então, palanque aberto, ok. Se plano B, fechou o palanque, eu sairia como uma candidata independente, sem um cabeça de chapa, sem um candidato a governo, ok? Tudo certo. Só que aí o que aconteceu? O deputado Maxi Russi, presidente do PSB, coligou com a União Brasil, sem comunicar, sem participar. E aí, o União Brasil já tinha candidato, que era o Wellington Fagundes. E aí eu não poderia mais ser candidata. Então, o plano B não existiu por causa dessa coligação que foi feita do presidente. Nos 48 do segundo tempo. 48 do segundo tempo. Depois que eu passei nas convenções, eu já estava como candidata ao Senado. Eu já tinha passado nas convenções. Então, foi isso que aconteceu. Ficaram com medinho da mulher, será? Talvez, eu não sei. Eu já falei algumas vezes, falei, gente, vamos deixar para o povo decidir, a vontade do povo é soberana. Quem não deve, não teme. Vamos deixar acontecer umas eleições limpas, não questionar a urna, vamos lá, vamos deixar. Agora, usar desse jogo sujo, desse jogo, né, de comer pelas beiradas, isso é muito, muito pequeno, muito
é ser rato de esgoto. Isso não fez a senhora querer desistir da política, né? Isso não fez a senhora querer desistir da política. Depois de jeito nenhum. Agora que deu mais garra para a senhora, mais força para a senhora. E aí, na ocasião, até houve ali, então saia para deputada estadual, deputada federal. Eu falei, não. Eu fui a diversas reuniões dos pré-candidatos na ocasião, e mesmo candidatos a deputados federais, a deputados estaduais, me apresentando como uma pré-candidata e depois uma candidata ao Senado. Como é que eu vou chegar lá? É muito antiético isso. Mas esse não é o jogo da política. Eu falei, mas esse é o meu jogo. Eu não preciso da política, eu estou na política para servir. Eu quero entrar pela porta da frente e não quero sair atropelando ninguém. Então, aí veio as eleições municipais. Você entra porque você precisa massificar o seu nome. Não tenho disposição para isso. E aí, no PSD, me coloquei à disposição do partido. Estou à disposição do partido para o que o partido achar que é importante. E aí o ministro falou assim, não, então a senhora vai ser minha candidata ao governo. Com muito prazer. Estou aqui dando continência ao governo. Bora lá. Caramba. Não é? Que legal. Não é? Mas aí me perguntam, mas a senhora é muito corajosa. Eu falei, sou corajosa. Mas é isso que a vida quer da gente, né? Como já dizia Guimarães Rosa, a vida aperta, afrouxa, esquenta, esfria, mas o que ela quer da gente é coragem. E tá aí, eu tô pronta para enfrentar, tô pronta para encarar. Vai ser acirrada. É uma disputa. Qual é a eleição que é fácil para majoritária, especialmente? Esquece. Isso aí né? Ou mesmo para uma proporcional. Não existe eleição fácil. Não a senhora vai ver aí uma eleição para vereador. Não é fácil. Deus, não é uma loucura. Todo mundo é candidato a vereador. Né? Todo mundo. Você tem um amigo que é candidato e isso é muito difícil. Mas apesar da gente viver numa democracia, é uma democracia que se mostrou aí resistente, sobrevivente, né, a todas essas intempéries que tivemos aí nos últimos tempos, mas é muito desigual o jogo. Para quem está no poder, é muito mais fácil de se perpetuar no poder. Então, assim, muita coisa precisa ser... É uma estrutura preparada para trabalhar para quem já está ali. Para quem já está no poder. Então, assim... muita coisa precisa mudar, mas acho que a gente tem avançado, temos crescido, Mas acontecem fenômenos, né? Sem dúvida. Acontecem alguns fenômenos. Acontecem fenômenos, sem dúvida nenhuma. E eu já me entreguei nas mãos de Deus. Eu sem Deus eu não sou nada. Então eu já me entreguei nas mãos de Deus. Deus sabe o que tem dentro do meu coração, quais são os meus valores, quais são os meus princípios e o que está me movendo para isso. Então, assim, não tenho medo nenhum mesmo, de verdade. Vê, né? Olhando aqui no olho de vocês, posso dizer isso sem medo de, sabe? Eu estou criando um personagem, uma persona, não tem nada disso, não. E assim, né? Por exemplo, a senhora nunca disputou uma eleição, né? Até hoje. Não, nunca disputei. Só do Conselho Federal, do Conselho Regional. Vai ser testada nas urnas oficiais, assim, vamos dizer assim, nas urnas do voto mesmo, né? E não tem como a gente medir. Por exemplo, eu trabalho com marketing eleitoral, marketing político. Não tem como fazer uma pesquisa sobre o teu resultado nas urnas hoje. Não tem, né? Porque o movimento que acontece nos casos como o da senhora é, por exemplo, a senhora coloca seu nome e aí aquilo começa a acontecer, o burburinho começa a acontecer, e quem que é essa mulher? E tal, e as pessoas começam a formar o conceito e de repente, ou aquilo vira né, como aconteceu com o Blairo, como aconteceu com... uma onda, como aconteceu quando nas séries. Exatamente. Em 2022, eu me lembro como se fosse hoje, Felipe e Diego. Na véspera das eleições, que eram no domingo, sempre no domingo, no sábado estava a manchete do jornal. Dante Bezerra eleitos para o Senado. Nossa. E quem se elegeu? Séries e Jonas Pinheiro. Botelho. Botelho não estava eleito no primeiro turno? Não foi nem para o segundo. Calil Baracate. Calil Baracate. Não é? Então, realmente, o que a gente sente, vocês que trabalham com marketing político, que estão envolvidos aí, têm muito mais propriedade para falar do que eu. E eu tô falando para a senhora é um fenômeno que não tem como medir agora, não. Agora vamos combinar que dá para me chamar de você, Você. Hein? Aí, né? Vocês brigam com a gente pra gente aprender isso, né? Isso aí. Agora não vem desbrigar. Não, de jeito, jamais. Então são fenômenos realmente, né? São fenômenos. Que acontecem e não tem como medir, né? Mas o que algumas pesquisas qualitativas, às quais eu tenho acesso, mostram realmente esse anseio da população mato-grossense por mudança e o anseio por mulheres. Então, vamos ver, né? Você confia nas pesquisas?
Olha, é difícil, né? Depois de ver todo esse cenário. As qualitativas, eu acho que sim, não teria por que não, né? Primeiro porque não sou eu que estou pagando. Não sou eu que estou... Ninguém quer fazer para que se auto-enganar. Uma pesquisa qualitativa tem que mostrar a verdade, né? Nua e crua. Mas eu creio que sim, são institutos bem sérios que têm conduzido aí algumas pesquisas de natureza qualitativa. Então, é isso, eu acho que é esperar um momento e ver como é que... E firme, vai ser... Sem dúvida. Vocês têm alguma dúvida? Agora não. Eu tô com, como diz Antes o outro, eu não conhecia a senhora. Com aí sangue no olho e faca na bota. Eu até perguntei pro Diego, eu falei, Diego, qual que é o objetivo da doutora Natasha, será, né? E aí eu não conhecia a senhora, né? Agora estou conhecendo aqui. Já acabei de falar que era você, mas está tudo certo. Tudo bem. Me perdoa. Tá perdoado. É automático, não dá, né? Não, automático, né? Papai e mamãe brigam que a gente aprende, né? Porque tem que ser o senhor e a senhora, não, mas pode me chamar de você, não tem problema nenhum. E quais são as principais pautas que a senhora, que você as bandeiras de campanhas, já estruturou isso, já está estruturando uma ideia, um plano, um esboço? Estamos aí escutando a população, né? Que eu acho que é interessante a gente saber o que a população, porque às vezes você acha que é uma coisa e na verdade é outra. Então, a gente tem aí escutado as lideranças, escutado o povo de Mato Grosso. O que é que o povo sente? Qual é a dor que esse povo sente, né? E a senhora tem contato, você tem contato, né, com o povão, né? Tem 23 anos, né, que eu trabalho na rede pública, na saúde, né? Faço muito trabalho voluntário também, enfim. Então, isso está sendo construído, sem dúvida nenhuma. Tenho visitado alguns governos que dão certo, então eu já fui a Curitiba semana passada, segunda-feira estarei em Pernambuco, vou visitar o prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro, o governador do Piauí, enfim, diferentes governadores, para a gente ver o jeito desses governadores fazerem a sua gestão e trazer para cá, fazer um projeto aí de governo, por enquanto um projeto de pré-governo, a várias mãos, porque não dá para inventar a roda. Eu, como empresária que sou, a gente sabe, a gente tem que ter austeridade, a gente tem que ter assim, muita responsabilidade. Tem um bolo, né? Exato. Tem um bolo. Então, vamos lá. Dividir o bolo. Quem já fez bem, quem faz melhor isso? Eu me lembro que quando eu abri o CEDLAB, nenhum laboratório do mundo faz todos os exames. Então, quem faz melhor autoimunidade, FAM e doenças autoimunes? Quem faz melhor marcadores tumorais? E aí fui pulverizando os meus exames e mandando para fora. Foi assim que o laboratório CEDLAB cresceu. Então, na gestão pública, é óbvio, guardadas as devidas proporções, mas funciona mais ou menos assim. Quem faz melhor isso? Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Então, em Curitiba, a gente esteve lá, tem uma Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa. Olha que ideia fantástica, ter uma pessoa que cuida especificamente desses temas. Então, nós precisamos ter aqui no estado que mais mata mulheres, nós precisamos ter políticas públicas realmente voltadas para a mulher. Nós precisamos ter políticas públicas de proteção à criança. Vocês sabiam que Mato Grosso é o estado que mais violenta a criança no Brasil? E a senhora tem uma política em relação a isso? A senhora tem alguma ação em relação a isso? Não tem? Em relação à proteção da criança? Sim, a proteção, não só a proteção da criança, mas a proteção da primeira infância. Um reforço na primeira infância. A Alice está com 6 anos, né? Está com 6. Então, até os 6 anos de idade, o cérebro das crianças se desenvolve como nunca mais na história da vida daquele cidadão ou daquela cidadã vai se desenvolver. Então, a gente precisa cuidar dessa primeira infância, desde o momento em que aquela mãe pensa em engravidar, até o momento dessa criança fazer 6 anos de vida, garantindo que todo esse tempo ela vai ser assistida por profissionais, vão cuidar dela. Enfim, se a gente tiver, eu sempre digo e reforço isso, Diego, se nós tivermos crianças, todas essas crianças até os 6 anos de vida, com comida, se não faltar comida, afeto e estímulo, atenção, amor, aquilo que você falou no começo, não sei se a gente já estava ao vivo ou não, se não faltar comida, afeto e atenção, nós vamos ter um novo estado em muito pouco tempo, mas em muito pouco tempo. Então, a gente precisa investir tanto na criança quanto no idoso. Não tem uma política pública para idoso. Então, o mundo está envelhecendo, Mato Grosso está envelhecendo, a pirâmide está diminuindo o número de nascidos e está aumentando o número de idosos. Mas a ideia é fazer um governo
que seja para todos, um governo para a criança, para a mulher, para o homem, para o idoso, para as populações mais vulneráveis, os quilombolas, a população LGBTQIA+. Então, o respeito às pessoas. É preciso aceitar, é preciso respeitar e é preciso acolher a todos. E esses são assim, as linhas gerais daquilo que eu pretendo fazer como meu plano de pré-candidato ao governo de Mato Grosso. Tem que tomar esse cuidado, né? É isso aí, Diegão. Mais alguma pergunta? Foi tudo o que eu precisava perguntar para ela, já foi sanado também. E você, o que você gostaria de falar? Olha, eu gostaria de falar aqui para todos que vão nos escutar, ou que estão nos escutando, que a oportunidade está sendo colocada, que Mato Grosso precisa de um governo inclusivo, de um governo que traga os anseios da população para o centro do seu governo. Mato Grosso precisa de alma, Mato Grosso precisa de coração. Vocês já imaginaram esse estado pujante do jeito que ele é, com um governo que goste de gente, que priorize os problemas das pessoas, que priorize as questões sociais? Já pensou a gente poder, daqui a alguns anos, olhar para trás e dizer, nossa, que legado? Mas é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui me colocando com essa disposição de pré-candidata ao governo para escrever uma nova história no capítulo desse nosso maravilhoso Mato Grosso. É uma grande missão, né? Sem dúvida. Um grande desafio agora a essa altura, né, da sua vida, para te mover a, né, um novo gás, um novo estímulo, né, um novo desafio. Não é fácil. Já como dizia Cora Coralina, né? Quando tudo parece desabar, resta a mim decidir entre ir ou ficar, desistir ou continuar, rir ou chorar. Porque aprendi nos caminhos incertos da vida que o importante é o decidir. E eu estou plenamente decidida, estou plenamente apaixonada por esse projeto e que eu sei que a gente pode fazer e fazer muito e fazer por todos. Eu estou absolutamente encantada com a capacidade, com a receptividade que eu tenho tido das pessoas, mas muitas. E isso me move cada dia no sentido de que eu estou na direção certa. Olha, quero avisar aí a todos os candidatos, a quem tiver interesse em disputar a eleição, saibam que vocês vão ter um páreo duro, porque essa mulher aqui, né, não vai largar esse osso, tá? Se alguém tinha qualquer dúvida se ela seria ou não candidata, tô aqui. Tá, não vai desistir. Firme e forte, não irá desistir. Jamais. E eu faço esse apelo, tá? Continua firme, porque brilha os nossos olhos, né, aquece o nosso coração ver esse discurso. É isso, você tocou no ponto fundamental. Hoje em dia a gente sai de casa para ir votar. Ai, só vou porque é obrigado. E muitos não vão. Olha o índice de abstenção que tem. Exatamente. Eu quero poder dar essa energia para as pessoas chegarem lá e falar assim, eu vou porque eu acredito que é possível fazer uma política nova, uma política limpa, uma política honesta, uma política com decência pública. Não é isso? É isso mesmo, é isso que nós precisamos, com certeza. É isso aí. Estaremos bem servidos de candidatos, né? Com certeza. Vai ser boa para fazer essas sabatinas também. Com certeza. Né? Que vem espera muito. É isso aí, meninas. Doutora Natasha, quero te agradecer. Muito obrigado por ter participado do Papo de Autoridade. A senhora viu que o Papo de Autoridade não é um podcast que se propõe a ser investigativo ou jornalístico. Não, a gente quer conhecer mesmo, conversar, bater um papo com a pessoa mesmo, né? E não com cargo, não com autoridade. Nem com a persona criada. Nem com a persona criada. Eu acho que é isso que nós precisamos. Essa sou eu aqui. Verdade, né? A gente aqui é uma empresa que trabalha muito com essência, com verdade, né? Desde o nosso marketing, tudo que a gente vai vender, a gente procura a essência do que a gente está vendendo, porque as pessoas procuram isso, né? Essência, exato, né? Verdade. E eu acho que está faltando isso, né? O olho no olho, você enxergar a alma da pessoa e dizer, não, essa conquistou meu coração, eu sinto verdade. Falta muito isso, né? Falta. Mas eu que agradeço.
Felipe, Diego, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Papo de Autoridade. Me senti assim, extremamente honrada de estar aqui e me coloco inteiramente à disposição para voltar e conversarmos e continuarmos esse nosso bate-papo tão agradável. Esperamos a senhora lá no Pongó News, na Rádio Capital. Opa! Tá só agendar, tô pronta. A senhora sabe o que é Pongó? Pongó? Olha que eu sou cuiabana, não tô entendendo. Vamos lá. Nunca ouviu falar de um Pongó? Malemar tenteando, tô aqui tentando pensar, não sei. Nunca teve um amigo meio Pongó? É meio leso, assim, né? É esse mesmo. Então pronto. Pongó. Pongó News. Pongó News, gostei do nome. É um programa que se propõe a ser engraçado e levar informação com leveza, com tranquilidade. Adoro, a gente precisa de leveza. A gente se diverte e ao mesmo tempo informa. Aí sim, aí sim, gostei. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um Papo de Autoridade. Muito obrigado, doutora Natasha. Um grande abraço para a senhora. Siga firme aí nessa caminhada. Ai, meu Deus, não posso chamar ela de senhora. Tá muito difícil aqui. Pois é. Doutora, bom, tudo bem, eu aceito que eu sou uma senhora. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora. 58. Mais 2 anos eu já estou ali na prioridade. A doutora Márcia Yamamoto, que é nossa cliente aqui também, conhece a doutora Márcia? Márcia é uma graça, fomos colegas contemporâneos, professor Sebastião. Doutor Sebastião, o marido dela. Pergunte a ele vindo aqui, você fala assim, olha, eu entrevistei uma aluna sua que falou que foi a única que tirou 10 na sua prova. Pergunte a ele, quem foi a única aluna que lhe deu 10 na prova? E ele é mágico, né? Ele mágico, é um cara... doutor Sebastião é um ser humano incrível, ele revolucionou a fertilização in vitro aqui do nosso estado. Muito bom. E é isso aí, Diegão. Faça suas considerações. Valeu, obrigado meu amigo por me Felipe, ajudar aqui na bancada. Obrigado, doutora, pela presença aqui. E continue acompanhando sempre o Papo de Autoridade aqui na Arque Assessoria Digital. Valeu, meu amigo, pela Isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom.